Iniciando aqui a gravação. E Jailton, coloca ver se dá para você gravar aí também. Vamos lá ver aqui, vamos ver, ótimo. Vamos ver aqui. Record. Você tem que me dar permissão para fazer, tá? Boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. David está aqui com a gente de novo. Pronto. A Tayana, a Sara, Marcos Fernandes, que vai ficar hoje sem imagem. Permitir a gravação, Jair, tá bom, Jailton? Eu estou gravando aqui então, tá, Marcos? Beleza, maravilha. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Oi, pessoal. Oi, gente. Oi, boa noite. Olá, Tatiana. Oi, Tatiane, tudo bem? Instante, vamos começar aqui um dos nossos possíveis novos formatos, né, Jailton? Que é o GFácil Talk. Vamos lá. Boa noite, olha, Jailton. gente. Boa noite, Márcio. Oi, Marcos, tudo bom? Que bom, vai dar para você falar então, né? Não vamos ter a imagem sua hoje. Gente, vocês assim, sintam-se cobaias. Vamos ser bem honestos. Aqui no GFácil, a gente é honesto. Nós somos um grupo pequeno, unido, mas transparente. Então, assim, nós estamos testando formas, né, de somar conhecimentos, e uma das formas que é a mais bacana, eu acho, se a gente pudesse fazer sempre isso, né, que é conversar mesmo, ter um talk. E eu e Márcio pensamos nessa ideia de trocar bola, né? Márcio tem uma pegada muito estruturada, né, em cima de umas competências, especialmente as soft skills, que complementam um bocado as coisas que eu acredito sobre o ponto de vista da experiência de campo e tudo mais. Então a gente vai ficar fazendo essa troca de bola. E no final da sessão de hoje, vocês me digam se o formato ficou bom, né? Também a gente pode achar muito bacana, mas pode confundir. Então a gente vê. E por favor, fiquem bem à vontade para fazer perguntas, trazer cases reais e sugerir. Nós precisamos disso. Olha, o tema pegou muito leve, queria ver uma coisa mais dessa forma, ou daquela maneira, e a gente vai construir esse saber juntos. Certo, pessoal? Muito bem, pessoal. Bom, sejam muito bem-vindos, então, oficialmente. Essa deve ser, acho que, nossa quinta live, se eu não me engano, ou sexta, né? Eu e o Jailton, nós acreditamos numa coisa, né? Que é o que motiva essa nossa iniciativa do GFácil. Né? Que gerir negócios não é uma tarefa tão fácil assim, porém ela pode ser mais fácil, ela pode ser simplificada com ferramentas corretas. Então, o nosso intuito com o GFácil é tornar isso o caminho mais fácil, um pouquinho mais simples, né? Para você. Não é simples, mas a gente quer tornar isso mais simples. E existem dois grandes campos que a gente precisa dominar, ou pelo menos entender bem, que é o campo da gestão e o campo do comportamento humano. Né? Um gestor com muito conhecimento de gestão, mas entendendo um pouco sobre desempenho, até mesmo tendo pouco conhecimento sobre si mesmo, ele não vai conseguir ser um excelente líder. Né? Ele vai ficar limitado, ele vai chegar num platô. E alguém com excelentes soft skills, mas também sem as ferramentas de gestão, também vai ficar um pouco limitado. Né? E na nossa live de hoje, né, nossa GFácil Talks de hoje, a gente vai falar sobre energia emocional. E é muito provável que a gente faça mais algumas outras lives sobre esse mesmo assunto. Esse é um assunto amplo, né, que merece uma consideração dedicada. Né? Muito bem. Eu quero começar falando aqui para vocês uma frase que eu aprendi. Essa frase eu aprendi com um grande empresário. Né? Ele falava o seguinte, né? Organizações sem energia não vão para frente. Então, quero que você pense um pouco nessa frase. Né? Organizações sem energia não vão para frente. O termo energia é um termo amplo. Né? Ontem eu estava num bate-papo com o Jailton. O Jailton falou um pouco sobre a questão de energia. Né?
Uma delas é a energia emocional, mas a energia é um campo amplo. Ô Jailton, eu queria que você falasse rapidamente, não é nosso tema hoje falar sobre tudo que energia envolve, mas você pode dar uma ideia para o pessoal sobre energia, antes de eu começar a falar sobre energia emocional? Não esperem aula de física, tá, pessoal? Coisa tranquila, assim, porque tudo é energia, não é isso? Então, tudo que nós vemos à nossa volta, ele só existe por conta de energia, né? Nós temos elementos em constante movimento com um poder tão grande que pode ser transformado, né, potencializado até para o mal, né? Essa energia contida no universo. Mas eu gosto de falar de energia sob o ponto de vista da continuidade e da necessidade de mudança. Então, assim, para tudo a gente precisa de energia. A gente precisa de energia para viver, a gente precisa de energia para sair da cama, a gente precisa de energia, né? É claro que, como o Márcio falou, se a gente fosse abrir o tema, a gente está falando de motivação, né? Por exemplo, para sair da cama eu tenho que ter um motivo, tenho que ter uma razão. Mas essa motivação, ela só faz com que a nossa energia, não é isso, se coloque a esse serviço, né? A sair da cama para fazer alguma coisa. Então, eu sempre digo que nós hoje, e vocês muito mais até do que eu, por causa do momento na carreira, né, um momento de ação, precisam de muita energia, né? Essa energia não é só energia emocional, a gente precisa de energia financeira, precisa de energia de mobilização, precisa de energia das outras pessoas. Então, sempre que você está fazendo uma mudança, você está falando de mudança de status, de uma coisa que é algo que deveria ser outro, não é isso? Ou mesmo da melhoria de uma rotina, da continuidade em excelência. E as energias que você vai usar para isso são muitas, né? Para você tirar uma coisa de um lugar e colocar em outra, você precisa de energia motora, você precisa de energia elétrica, você precisa das energias. No entanto, quando a gente fala do fator humano, que é aí onde entra, né, eu pelo menos, né, acredito dessa forma, o homem é um projeto de uma energia de qualidade altíssima, né? Porque nós temos uma energia mental capaz de visualizar, pensar, criar necessidades, pensar o futuro e construir isso. E para essa construção precisa de energia. Quando a gente olha o passado, a gente vê lá, pirâmide do Egito, energia humana, física, para fazer aquilo, né? Quando a gente olha hoje alguns feitos, a mesma coisa que seria feita no passado com energia humana, física, é feita com energia nuclear, é feita com energia atômica, é feita com energia elétrica. Mas é super importante, na minha visão, que um gestor de pessoas saiba do poder do cérebro, né, do nosso aparelho psíquico, em coordenar as nossas energias, a energia física e a energia mental. Caso rápido, porque eu já recebi o recado do Márcio de que era uma introdução rápida. Então, conta-se que no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, uma senhora de 73 anos, com um filho adulto, ele estava debaixo do carro, trocando alguma peça, e o carrinho, né, o macaco, como a gente fala, ele andou e o carro caiu. Essa senhora imediatamente segurou o carro e conseguiu segurar o carro e suspender o carro para que o filho saísse de baixo, né? Da onde veio essa energia? Numa pessoa de idade, com o sexo chamado frágil, as meninas que, com todo respeito, né, não é nesse sentido, mas em termos de estrutura muscular, e o homem tem algumas vantagens nesse sentido, e essa senhora conseguiu fazer isso. O que demandou essa energia? Cérebro. E da onde veio essa energia? Veio de órgãos. Ela, né, o relato conta que ela quebrou ossos do braço, teve um problema de ruptura da clavícula, se restabeleceu. Mas essa é a capacidade que o corpo tem. Ele mandou a energia para o lugar certo, na hora certa, para fazer alguma coisa extraordinária. E é por isso que eu gosto do tema. Acho que a gente precisa, como líderes, entender essa energia emocional e trabalhar para aplicá-la tanto para nós, em primeiro lugar, para nosso tratamento,
né, para nossa não virar super-homem, mas para a gente saber mais ou menos para onde é que a gente está indo, o que que nos faz perder energia, desperdiçar energia e tal, ou usá-la positivamente, e esse especial também para desenvolver as nossas equipes, sabendo que nós somos possuidores dessa energia e que nós podemos desperdiçá-la ou podemos aproveitá-la. Muito bem, show de bola. Então, hoje, especialmente o foco, a gente vai falar sobre energia emocional. E vamos, inclusive, fazer algumas distinções, né, entre termos parecidos, né? Como eu falei, o termo energia, ele é vasto, né? Eu lembro que na live, não sei se foi na passada ou na retrasada, o Jair falou uma coisa interessante. Falou assim, que quando você tem um projeto, uma empresa, você quer implementar um projeto, você precisa de muita energia, né? Para mover aquele projeto, para dar iniciativa e para torná-lo para que ele seja executado, né? Real. Né? Pois é. Então, é necessária energia. Hoje a gente vai falar sobre energia, conforme ele falou, que está muito na mente, né? Que é energia emocional. Antes de falar sobre a energia emocional, uma coisa que eu acho interessante trazer atenção é o conceito de um dos pais da inteligência emocional, se não quem cunhou o termo inteligência emocional, que foi o Daniel Goleman, né? Se eu não me engano, foi no ano de 95. Ele lançou um livro, né, que no campo aí da psicologia foi um grande achado, né? Enfim, foi muito comentado e realmente marcou a época, né? O livro dele, inclusive, falava que a inteligência emocional, né, o seu coeficiente emocional, que ele chama no livro dele, é mais importante do que o QI, né? E ele falava sobre 5 pilares da inteligência emocional. Entender esses 5 pilares é fundamental para a gente evoluir como líder, como empreendedor, como gestor e daí por diante. Os 5 pilares são, o primeiro deles é conhecer as suas próprias emoções. E pode parecer que é uma coisa banal, né? Ah, eu sei o que eu sinto. Na verdade, a gente nem sempre sabe. Porque podem observar que já se observaram reagindo a uma situação? Tipo, entre um fato e a sua ação ou sua reação, tem um intervalinho ali muito curto, talvez de tempo, ou talvez nem tenha esse intervalo. É o momento quando, por exemplo, você simplesmente age ou reage, né? Alguns reagem porque não entendem o que estão sentindo e, por não entender o que estão sentindo, elas querem se livrar de um sentimento que elas acham desagradável, então elas simplesmente reagem. Por exemplo, existem situações que, obviamente, você precisa reagir. Por exemplo, se sem querer você bota a mão no fogo, o que você sente? Calor, sente dor. Então, a sua mente ela te traz uma reação imediata. Você tira a mão do fogo. Isso é uma reação. Você não pensa. O problema é que no dia a dia a gente também tem reações emocionais por coisas que não são um grande perigo à vida, tá? Que não são um grande perigo à sua saúde, né? Então, por exemplo, às vezes alguém fala para você de uma determinada forma, num determinado tom, você vai lá e reage. Talvez devolva do jeito, enfim, você se irritou, você devolveu. Isso é uma reação. Não necessariamente foi uma ação pensada, calculada, né? E isso acontece muitas das vezes porque você não entendeu aquilo que você está sentindo naquele momento. Então você só reagiu. Quando você começa a se inteirar um pouco mais sobre o tema de inteligência emocional, você entende esses pilares e começa a direcionar o seu comportamento de uma outra forma. Então, o primeiro pilar é conhecer suas emoções, que é entender aquilo que você está sentindo, né? Eu entendo o que eu estou sentindo, tristeza, raiva, frustração, melancolia, alegria, êxtase. O que eu estou sentindo? Primeiro passo. Segundo passo tem a ver com o controle das emoções, caso isso seja adequado. Por exemplo, se um colaborador seu, de repente, responde para você de uma maneira que você não gosta, você tem a opção de reagir ou você tem a opção de responder adequadamente, de agir proativamente, que é diferente de reagir. Reagir é uma ação inconsciente, ela é imediata quase, e
uma ação ou uma ação proativa, ela é pensada ou até mesmo condicionada anteriormente de maneira positiva. Então, de uma maneira positiva que te conduza ao resultado que você deseja. Então, se você deseja ter maior engajamento do seu colaborador, você vai procurar não reduzir o nível de energia dele, não é? Então, você conhece suas emoções, você controla quando é adequado. O terceiro pilar, segundo Daniel Goleman, é se manter motivado, que é a automotivação. Ou seja, se você reconhece que você muitas das vezes está desanimado, desestimulado, então entra aquela questão: o que eu faço para me manter motivado? Só que se você não executou o primeiro passo, se você não conhece suas emoções, se bobear, você não percebe que você está desmotivado. Talvez as outras pessoas falem: pô, você está meio aí, tá tudo bem? Aí você, tá tudo bem, tá. Mas talvez você não está plenamente consciente que você não está bem. Faço um desafio para vocês que estão aqui agora, só para vocês pensarem. Como que vocês estão se sentindo exatamente agora? Não precisa responder, é só pensar. Como que eu estou me sentindo exatamente agora? Existe uma emoção. Ela pode ser meio neutra, pode ser um pouco mais para negativa e pode ser um pouco mais para positiva. Depende de uma série de fatores. Entender quais são essas emoções, direcioná-las, né, que é o segundo passo, controlar, e, se for necessário, então, se automotivar, são os 3 pilares iniciais que a gente está considerando aqui nessa live sobre energia emocional. O quarto pilar, que é um pilar importante, é um pilar da empatia. E o que é empatia? Empatia é você sentir o que o outro está sentindo, né? Alguns definem que é sentir a dor do outro no seu coração, né? Algumas definições mais antigas. Então, segundo Daniel Goleman, é você ser capaz de reconhecer o que os outros estão sentindo, ser capaz de perceber algumas pistas, né? Talvez pelo tom de voz, pela postura, pelas expressões faciais, você conseguir reconhecer o que essa pessoa está sentindo, né? Quinto pilar da inteligência emocional, segundo Goleman, é saber se relacionar interpessoalmente. Ou seja, saber lidar com as pessoas. Todos são pilares importantes. Você ter os 4 iniciais e não aplicar o quinto, não vai valer muita coisa. Por outro lado, se você tiver o quinto, né, mas não tiver, na verdade, é sempre um conjunto, né? Para você aplicar bem o quinto, você precisa de uma grande parte dos que foram citados, né? Então, acho interessante aqui sempre relembrar sobre esses pilares, né? Porque esse foi um autor muito importante. Mas se vocês forem notar, o tema dessa live não é inteligência emocional. O tema dessa live foi energia emocional. E por que a gente escolheu esse tema? O tema, a palavra energia, quando a gente fala energia emocional, é um termo que eu pessoalmente gosto de utilizar, porque ele, pelo menos a mim, ele me lembra que energia é uma coisa contagiante. Então, por exemplo, quando o líder ele está bem, a equipe tem um ganho de desempenho desde que ele utilize as ferramentas de gestão corretas. Não é assim? Quando um líder ele não está bem, qual o resultado da equipe? A equipe percebe? Existe uma queda de desempenho? Acontece também. E quando essa energia do líder cai ou está em queda, entram em cena alguns padrões de comportamento que são muitas vezes automáticos, eles são reações da mente de quem possui, alguns possuem predisposição maior a alguns padrões de comportamento do que outros padrões de comportamento. Nós vamos falar sobre esses padrões de comportamento aqui, tá? Então, quando a energia do líder cai, ele tende a manifestar alguns padrões de comportamento. Um cuidado, antes da gente falar sobre esses padrões de comportamento, é o seguinte: nós, de forma alguma, vamos rotular aqui quem é o quê, né? Isso aqui não faz parte da identidade da pessoa. São padrões que, às vezes, nós agimos, às vezes, por não estarmos plenamente conscientes das nossas emoções. Aí,
Conforme dizem, né, a gente precisa lançar luz sobre onde está escuro. Conforme o ambiente ali se ilumina, você vê mais claramente, né? Então, a gente entendendo esses padrões, observando esses padrões, nós teremos maior clareza de como a gente pode melhorar como um líder empreendedor. Tá? Bom, como nossa proposta é fazer lives que têm interação com vocês, hoje nós vamos falar sobre 3 padrões de comportamento, tá? 3 padrões de comportamento aproximadamente. Depois a gente vai abrir para algumas perguntas. Ou se você quiser, já pode ir digitando, tá bom? O que é importante a gente ter em mente é o seguinte, ó, a gente falou em energia, né? Autoconhecimento, você entender o que você está sentindo. Então, você é líder. Opa. Então, por exemplo, chegando gente aí. Então, por exemplo, você tem que ser capaz de reconhecer sua emoção. Como que você está sentindo? Está neutra, baixa, ou você está com energia alta? Você há de convir que seu desempenho ele é muito melhor quando sua energia está alta. Então, uma primeira reflexão que eu te faço é: como que você faz para ficar com energia alta? O que você faz para ficar com energia alta? Isso é uma reflexão muito importante. Para quê? Porque a gente precisa cuidar da nossa energia emocional. Para a gente e também por causa das pessoas que a gente lidera. Quando o líder deixa que a energia emocional dele caia, isso vai gerar baixo desempenho na equipe. A forma dele de tratar a equipe vai mudar. Podem ter certeza. Então, alguns padrões que demonstram que sua energia emocional pode ser aprimorada. Tá? Existem 10 que são chamados de sabotadores. Tá? Isso aqui é baseado no estudo de um PhD chamado Shizad Chamini, tá? Autor do livro Inteligência Positiva. Ele treinou executivos das maiores empresas listadas na Fortune 500. Tá? Então, é um livro que vale ser lido e os estudos dele merecem uma consideração cuidadosa. Tá bom? Então, olha só, o primeiro padrão que eu vou citar aqui, que ele cita 10 padrões que impedem o nosso desempenho. Inclusive, ele fala que só 80%, só 20% das equipes atingem o seu pleno potencial. Por quê? Porque nós temos padrões que limitam o nosso potencial, que fazem a nossa energia baixar. Então, eu vou citar aqui um dos padrões e eu vou pedir para o Jailton comentar para vocês o reflexo ou resultado que isso pode gerar numa equipe. Tá? O primeiro que ele chama, que ele fala, é o padrão do insistente. Ele chama de um sabotador chamado insistente. O que é um sabotador? É um padrão de comportamento que você tem. No caso, quem tem esse padrão insistente, a principal característica é o perfeccionismo. Perfeccionismo. Então, como que age uma pessoa com esse padrão de comportamento muitas vezes, tá? Principalmente sobre estresse. Geralmente são pessoas mais metódicas, têm necessidade de ordem, de organização, levadas talvez longe demais. São críticos de si e, por sua vez, quem critica muito assim acaba criticando também outras pessoas. Existe uma frustração, uma decepção com os outros por não alcançar alguns padrões altos. Tá? Ele considera, então, que o perfeccionismo é uma coisa muito boa. E não é à toa. Por quê? Porque as pessoas tendem a elogiá-lo, ele tende a alcançar resultados por causa do perfeccionismo, ou pelo menos ele acredita que os resultados que ele alcança é por causa do perfeccionismo. Isso gera uma sensação de bem-estar, porque é elogiado, porque alcançou resultados, né? Só que isso também, claro, que tem lados negativos, né? Ele está constantemente ansioso, está um pouco frustrado, é altamente exigente consigo, com outras pessoas. E eu quero perguntar para o Jailton como que ele percebe que esse padrão, se for continuamente demonstrado pelo líder, pode influenciar negativamente a equipe.
Beleza, Márcio. Eu vou te dizer, esse perfil, se você me permitir, logo depois de eu responder essa pergunta, eu queria fazer um preâmbulo aí para tranquilizar talvez algumas pessoas e também a gente se preparar para alguns psicólogos que estejam presentes, demonstrar todo o respeito ao trabalho profundo desses profissionais. Mas, assim, sendo objetivo na questão, acho que todo mundo conhece e hoje, lembrar sempre que a história, ela às vezes favorece um pouco. Exemplo, TI, né? Então, TI favorece muitas vezes o método, né? O processo. Então, por vezes, algumas organizações se deixam levar por isso, alguns líderes se deixam levar por isso, que é super importante, aí que vem a minha licença, né? Quando isso começa a atrapalhar o seu desempenho, a da sua equipe, aí é o sinal vermelho, o sinal amarelo que está acendendo, alertando. Por exemplo, é importante que você queira as coisas bem feitas, que você queira as coisas feitas corretamente. Um dos meus problemas, né, que eu vejo hoje, muitas vezes, é a qualidade de registro, como é que as pessoas constroem os registros, as comunicações, a própria organização do ambiente físico. O problema é que o sabotador, ele vai para essa área para deixar de fazer alguma coisa que ele precisaria fazer e que isso o está incomodando, né? Então, por exemplo, em vez de ele, vamos supor assim, numa situação crítica de liderança, como uma perda de resultados que exige uma ação de você ir lá para frente e fazer um discurso claro de que o que está errado e o que precisa ser consertado, o que você faz? Você vai para a planilha e você fica vendo se as linhas da planilha estão todas alinhadas perfeitamente, se as cores estão batendo, se os relatórios foram entregues, né, na ordem correta. Então, acaba priorizando um perfeccionismo que está trabalhando contra o seu resultado, porque você, como líder, o que está se esperando de você naquele momento, ou o que se espera é um equilíbrio. É você, sim, se preocupar com a organização, mas você ir para a ação, exigir a ação. Mas talvez exigir a ação das pessoas, ter que dar uma bronca, seja uma coisa que te incomoda, não racionalmente, mas lá, aí te rouba a energia. Aí vem esse perfeccionismo, né, esse insistente, e diz assim, não, se eu deixar tudo bem organizadinho, só mais um instantinho. Aí vem uma coisa chamada procrastinação por perfeccionismo, que é quando a pessoa adia, se sabota, né? Adia coisas que precisam ser feitas e ela usa como justificativa que para ela mesma, muitas vezes ela não fala isso para ninguém, que ela está organizando, que ela está colocando em ordem isso. E isso acaba fazendo o quê? Estabelecendo um padrão impossível de ser alcançado pela equipe. A equipe está sempre frustrada, porque quando a pessoa quer, a equipe precisa de liderança efetiva, quer discutir a liderança esse sabotador insistente, ele vai insistir nos detalhes, não vai usar toda a energia dele para impactar essa equipe colocada para frente, ele vai se esconder atrás do detalhe. O que eu pedir licença aos psicólogos é o seguinte, para a gente não confundir, no GFAS a gente está sempre falando mais de comportamento do que de personalidade. Então, entendo, nós estamos falando para pessoas que estão buscando ser líderes empreendedores. Aí, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, vocês podem pesquisar, que é a questão da personalidade. Você tem direito a ter a sua personalidade. Introspecção versus extroversão. Então, as pessoas têm uma régua. Algumas são mais extrovertidas, outras são mais introvertidos. Tá certo? E personalidade é um assunto complicado porque é fruto mesmo da nossa experiência de vida, o que a gente trouxe do nosso DNA, herança genética, aprendizados, etc. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse exemplo, por exemplo, o insistente. Você pode ser uma pessoa extremamente extrovertida, mas ainda assim você tem um sabotador que te sabota, que é o perfeccionismo. Entendeu? Então não confunda, porque a pessoa é muito calada ou muito concentrada, que isso é uma característica. Não, não é. Personalidade.
é uma coisa, e o sabotador é outra coisa. Quando uma característica te apoia, te leva para uma área de conforto que não é boa. E a segunda coisa é que você tem direito, né, a isso. Então, não pensa que você vai ter que ser 10 atos todos perfeitos, etc. A gente não encontra. A Marta já falou disso, não vou alongar. Mas só para tomar cuidado, porque assim, se exige um padrão. O que você tem que assumir é ego, alter ego e superego, na história da psicologia. Então, assim, você pode criar um superego, sim, e dizer, eu sou introvertido, mas eu tenho que aprender a falar em público, porque eu preciso tocar a minha equipe. Aí o que vai acontecer? Você vai trabalhar em assuntos como esse, que o Márcio está aprendendo hoje, você vai dizer, caramba, o meu sabotador é esse insistente. O que eu tenho que fazer para racionalmente combatê-lo? Muitas vezes no nível do comportamento. Porque às vezes você não vai conseguir resolver tudo, mas assim, quando eu estiver no trabalho com a minha equipe, eu sei que eu tenho esse sabotador, então eu vou fazer algumas coisas. Aí eu vou começar a dar dicas sobre isso. Por exemplo, senhor sabotador, insistente, se você se reconhece nisso, o que você faz? Inverte. Então eu percebi, depois da conversa com o Márcio, que eu sou um insistente. Eu quero ficar lá no detalhe, eu quero ficar lá na organização. Assuma isso. Como o Márcio falou muito, muito bem, né, muito educadamente, assuma isso e faça o quê? Invirta a situação. Primeiro, encontre a informação, por exemplo, vou dar um exemplo de relatórios. Racionalmente, saiba que você, do lado, tem um insistente, que vai querer primeiro organizar todas as páginas, depois ele quer juntar todas as planilhas, depois ele quer fazer uma consolidação, depois ele quer fazer um gráfico, depois do gráfico ele quer fazer com que os gráficos sejam separados por região e por território, e que esses gráficos têm que estar todos com letra azul para a região norte. Né? E naquilo ali ele vai. Então, se você sabe que tem esse monstrinho do seu lado, o que você faz? Você inverte, você olha, extrai a informação, trabalha a informação para a decisão. Não é isso? Informação existe para decisão. Então você extrai. Aí você vai usar lá o gráfico, o Pareto que você quiser. Porque nós não, eu me entregando aí. Gostamos muito de gráficos, de Paretos, etc. Então você faz o que for e chame a sua equipe, marque reuniões. Eu tenho como exemplo, assim, marca a reunião na segunda-feira de manhã. Porque se você der confiança e marcar para de tarde, você vai passar a sua manhã inteira ligando para o cara e dizendo, cara, tem uma folha do relatório do dia 28 que você ficou de me entregar, não entregou, eu não consigo completar minha planilha. Isso acaba com a sua semana, logo no início. Então, o que você faz? Você extrai a informação, chama a equipe, fala o que você tem que falar, aí depois você dá margem para o insistente a tarde inteira, entendeu? Pô, cara, você não entregou meu coisa aqui, você fez o relatório com a letra verde para a região norte e a letra azul. Faz. Você pode trabalhar nele, mas ele não pode te sabotar, tá? Deixar que você age. Muito boa aplicação, Jailton. Muito boa. Eu sempre rio com os exemplos que o Jailton traz, gente. Me divirto aqui. Muito legal. E é isso mesmo que ele falou. Que a gente tem que entender, o problema não é você querer uma coisa bem feita. O problema não é esse. O sabotador, ele existe quando ele te atrapalha. Quando que é sabotador? Quando ele te atrapalha de alcançar resultados ou quando ele drena a sua energia. E geralmente, quando te atrapalha de trazer resultados, de gerar resultados, também vai estar drenando a sua energia. Então, fica atento a isso. Fala aí, Jair. Só uma coisinha. E com relação à equipe, pode acontecer uma coisa horrível. E o Daniel Goleman fala sobre isso, né? O Daniel Goleman mais ou menos faz assim, ó. Vamos pegar um gênio da matemática e vamos pegar, olha, eu ia pegar um exemplo agora, eu vou pegar, da época do Daniel, tá? Eu vou pegar, por exemplo, o Romário, né? Algumas pessoas falavam assim, mas esse Romário é uma besta quadrada, ele fica parado no campo, esperando a bola chegar no pé dele, ele não corre, ele não vai atrás da bola, não é isso? Mas vem cá, quantos cálculos o cérebro dele tem que fazer ao mesmo tempo para que ele saiba que aquela é a bola boa
e ele saiba calcular a velocidade, o impacto, o vento e tudo mais, e ser um campeão de gols como ele era. O que acontece? Se você não entende que você tem um sabotador, você pode acabar premiando e recompensando a sua equipe de maneira errada. Por quê? Porque você vai ficar confortável com aquele que faz a planilha colorida toda certinha. Mas, desculpa, essa palavra mesmo, tá? É um B no resultado, mas ele te agrada. Então ele chega cedo, aí ele vai com você, aí ele te ajuda, aí ele quebra o galho da planilha, ele entrega tudo bonitinho. Mas qual era o objetivo? Qual é o objetivo da função dele, do trabalho dele? E ele está te sabotando, ele está te alimentando numa coisa que é ruim. E você acaba, sem querer, deixando esse... Agora já é o monstrinho com acompanhante, né? O seu monstrinho, ele agora arrumou um companheiro e vai proliferar e vai dar filhinho. Então, isso é o efeito, né, que eu acabei não falando do impacto na equipe, né? E a equipe fica pé da vida, você recebe avaliação ruim, porque o pessoal vai dizer que você é um chato de galocha, uma pessoa sem visão, que não está focando nos objetivos, mas está, outra palavra feia, né, que vocês podem imaginar, que a criatividade funciona para cada um, olhando as miúças quando você não consegue entender o todo e tal. Você deu margem para isso. Legal, muito bom, Jailton. Uma coisa importante para a gente lembrar, isso vale não só para liderança, mas isso vale para todo comportamento, né? Acho que o Jailton travou, né? Travei? Ah, não, Ou então é a minha internet aqui, deu uma oscilada. É importante a gente lembrar sobre sabotadores, enfim. Nós todos temos sabotadores, né? Não é porque eu estou falando desse assunto que eu não tenho, eu tenho. Todos nós temos, né? Nossos sabotadores, quando estão em ação, eles ativam os sabotadores das pessoas que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, se alguém convive com você, é da sua equipe, você é líder de alguém, e você está estressado, seus sabotadores vão estar no nível alto, vão estar bem ativos. Seus sabotadores vão ativar os sabotadores da equipe. Logo, a energia toda da equipe vai baixando. Por isso que é muito importante, é fundamental que o líder fique muito atento a como ele está se sentindo e como ele está direcionando essas emoções. Foi o que o Daniel Goleman falou, autoconsciência. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei também controlar o que eu sinto, sei direcionar isso de uma forma produtiva, né? Muito bem. Então, esse foi o sabotador insistente, né? Então, cuidado, fique atento. É um sabotador dos mais difíceis de se trabalhar. Por quê? Porque tem muitos ganhos secundários. Conforme eu falei, né? Pessoa elogiada, a pessoa alcança resultado, etc. e tal. Então, o que ela precisa encontrar dentro dela, conforme o Jailton falou, um ponto de equilíbrio. Não necessariamente isso vai sumir da sua vida, do seu comportamento. Os padrões de pensamento, eles são muito consolidados dentro do cérebro. Então, é importante que reconheça qual é o sabotador e você consiga conviver com ele à medida que você vai tirando um pouco do poder que ele tem. Tá? Mas para isso, então, você precisa conhecê-lo. Segundo sabotador, vamos falar aqui hoje. Sabotador prestativo. O que é o sabotador prestativo? O sabotador prestativo é aquele que ele procura, de forma direta, indireta, enfim, aceitação e afeição e agrado dos outros por meio de ajuda, por querer ser prestativo, por fazer elogios, né? Isso é o que ele procura fazer. Então, quando esse sabotador está em alta na pessoa, seja por situação de estresse, ou mesmo que não seja por situação de estresse, ela tem um desejo lá de ter afeição, de agradar os outros, o que acontece? Ela muitas das vezes fica ressentida quando não tem isso de volta das outras pessoas, fica ressentida com essas pessoas, começa a acreditar que elas são egoístas, ingratas, apesar de tudo que se fez por elas. Tá? Aqui são alguns dos padrões de comportamento. E mais algumas características dessa pessoa. Ela despercebe as suas necessidades. Para quê? Para agradar, para fazer o bem para os outros. E às vezes não faz aquilo que ela deveria fazer. Aquilo que talvez seria prioritário,
para ser feito. Tá? Jailton, esse padrão de comportamento, você nas suas reflexões conseguiu pensar em algum tipo de malefício que isso pode trazer para a pessoa? A propósito, gente, não estou falando que é ruim você ser prestativo. O problema é que quando esse sabotador está alto, a pessoa tende a fazer isso para agradar os outros, para receber o elogio, para receber o afeto. Entendeu? Geralmente ela tende a agir para obter esse benefício em troca. Entendeu? Esse é o padrão. Exatamente. É aí que entra a questão. Gente, estão entendendo a questão do sabotador? Não quer dizer que as pessoas não sejam eficientes, não quer dizer que não sejam eficazes. É uma questão de energia, e energia contagia, entendeu? Então, eu estou dando muito exemplo aqui para vocês, de vocês como líderes, tá? Mas lembra que o impacto é na equipe. Então, o que acontece com esse perfil, por exemplo, do prestativo? A pessoa, ela acaba, por fenômenos no aparelho psíquico, que o livro Positive Intelligence, que o Márcio sugeriu, fala disso, que não vamos ser tão freudianos, mas tudo está na nossa infância, está na nossa vida. Então, acaba que você fica, numa situação de estresse, você fica mais infantil, entendeu? Então, o livro fala do sábio e do sabotador. O sábio, vamos entender assim, é o ser mais maduro, é considerado o alter ego, que equilibra o id e o ego. Então, ele equilibra. O que ele faz? O ser animal, você animal, e o que você se tornou, né, por conta da sociedade que você aprendeu. Então, o que ele faz? Ele diz assim, ó, vamos segurar essa onda aqui, vamos lá, vamos trabalhar isso. Só que, às vezes, nossas percepções emocionais, elas fazem isso. Por exemplo, ó, se você for educadinho, ninguém vai bater em você. Ninguém vai brigar com você. Entendeu? Você pode não ser tão inteligente. Então, nas matérias que você não é inteligente, você aprendeu a ser prestativo com os coleguinhas, para eles te ajudarem, prestativo com o professor, não é isso? E assim por diante. Então, você foi criando esse caminho que é necessário. Só que mais adulto, você precisa reconhecer isso. Porque o que acontece? É aquela pessoa na empresa que ela acredita que fazer o bem vai retornar para ela, essa gentileza vai se retornar para ela na forma de tolerância. E isso não é bom, porque aí falou, olha que fenômeno interessante, que você, ao se focar na emoção dos outros, a ser prestativo para os outros, você acaba deixando de ser satisfatório para você. Aí o que acontece? O ciclo vicioso. Você culpa o meio, culpa as outras pessoas pelas suas frustrações emocionais. E isso, gente, é um horror, porque as empresas, nós estamos vivendo ainda 150 anos. Sob o ponto de vista da história, as coisas se consolidam no modelo de cidadania da Grécia. Isso levou um século, um milênio para consolidar. As coisas são muito velozes. Então, vocês já devem ter visto isso. O chefe que fala, eu não quero saber de mimimi, não é isso? Não interessa que você tenha ajudado a equipe inteira a alcançar o resultado. Cadê o seu resultado? Né? Deu uma travada aí. Mas esse chefe existe. Cadê o seu resultado? Não interessa. E o pior que eu acho que é para esse perfil é um perfil que ele é abusado pelas outras pessoas, porque as pessoas sabem disso, ele acaba trabalhando em prol de todo mundo e acaba não fazendo parte da festa, não ganhando o prêmio que ele imagina. Porque, infelizmente, a sociedade que a gente vive é extremamente fria, é cruel. As empresas estão tentando, mas como eu falo muito para meus alunos, o mundo é mau, e se seu pai e sua mãe não conversou com você sobre esse assunto, eu estou aqui para fazê-lo. O mundo é mau. Na hora do reconhecimento, de partir o dinheiro, quando a bola é curta, vai ser quem atingiu os resultados, não vai ser quem foi o mais simpático. Agora, não se sabote nos seus valores. Márcio falou muito bem, nós não estamos falando aqui de valores, nós estamos falando de sabotadores. Você é prestativo todo o tempo porque você acredita no valor da empatia e dos relacionamentos humanos? Bingo! Parabéns!
Mas se você reconhece numa autorreflexão que você vai por esse caminho quando você está se afastando dos seus objetivos, aí é um sabotador. Então, eu sempre vejo nos grupos, principalmente de vendas, né? Aquela vendedora, aquele vendedor super prestativo, que ajuda todo mundo, ajuda o cara a bater meta, ajuda o chefe a fazer relatório, ajuda a secretária, ajuda a telefonista, ajuda o cliente, o prestativo que é ajudador do cliente. Eu sou teu amigo, sou teu parceiro, vamos lá, vai lá, ajuda ele a inaugurar, bota a bolinha, faz não sei o que, não sei o quê. Quando ele precisa de ajuda, só não ajuda. Segundo, quando atinge ele não consegue dizer: você me atingiu, você não fez o que a gente combinou e por conta disso a gente não vai bater a meta dessa semana. Entendeu? Então não valeu nosso investimento, a nossa relação, cara. Você tá distorcido. Vamos combinar uma coisa, o que é combinado não é caro nem é barato. Você combinou que ia fazer isso e isso no final de semana, eu te dei isso, isso e isso, e você não fez. Então, a gente está com um problema aqui, vamos resolver. Não, ele faz assim: cara, mas eu te ajudei tanto, cara. Eu fui tão seu amigo, sabe? Eu fui parceiro seu, cara. Eu te ajudei a bater suas metas e você, poxa, você não me ajudou, você não me reconheceu. É tudo me. Linguagem egocentrada, enquanto a linguagem tem que ser heterocentrada. Nós, a gente, você, o que a gente fez? Então, esse é o perigo desse sabotador aparecer. Ele confunde um pouco relações interpessoais de qualidade com uma situação de fuga emocional. Muito bom, Jailton. Eu estava aqui numa reflexão, Jailton. Pode acontecer do líder, quando tiver esse sabotador, ele não ser, digamos, profissional na hora de cobrar a equipe por resultados, por aquilo que eles precisam fazer. O que você acha? Exatamente. Mas ele é assim, ele é um cara que quando isso acontece, do ponto de vista de sabotagem, tá, gente? É o seguinte, veja o que você já... Eu vou tentar ajudar mais a minha equipe. Olha o plano de ação dele. Eu vou tentar ajudar mais a minha equipe. A minha equipe, eu falhei. A minha equipe está precisando de ajuda, entendeu? A RH, você pode ver treinamento, fazer mais treinamento para a minha equipe? Também, cara, eles estão assim cansados, né? Eles estão muito cansados. A gente tem que fazer a nossa parte. Assim, é isso que acontece. Aí a equipe sabe, ela vai usar isso. Ela vai chegar para você e falar assim: cara, mas eu precisando mais do seu apoio, cara. Eu vejo que você trabalha super bem com fulano, mas comigo você não trabalha. É por isso que eu não atingo meu resultado, mas eu preciso do meu bônus. Porque, pô, me ajuda aí, quebra o meu galho. E aí você fica essa conversa, entendeu? Então, o que eu sugiro para esse perfil? Não confie nas suas emoções. Escreva o que você precisa antes de interagir com as pessoas. Você vai falar com um membro da sua equipe? Escreva racionalmente. Pegue alguém, e isso não é errado na psicologia, estabeleça alguém como superego. Né? Então, por exemplo, fulano de tal nesse aspecto. Se eu fosse o meu chefe aqui, o que ele ia fazer? Ele ia te comer o fígado. É isso que ele ia fazer? E ele ia ter razão? Que explicação você daria para ele? Eu não teria como me explicar para ele. Então, você não vai aceitar a justificativa do seu coleguinha, né, do seu subordinado e etc. E tal. Então, você escreva isso. E escreva hard, tá? Escreva duro, porque você sabe que você é colaborativo, que você é passional. Então, quando você for transmitir isso, se você escreveu duro, você vai calibrar, naturalmente vai sair o que vai dar. E outra coisa, respeite-se. Respeite, estabeleça aquele círculo que as pessoas não passam, porque é isso que faz a gente ficar saindo de madrugada do escritório, trabalhar final de semana e ninguém vai te dar o prêmio no final do mês por causa disso, não é? Então respeite-se, porque o que você faz tem que ter um custo para as pessoas. Eu sempre falo isso, parece cruel. Eu sou um servo de Deus, amante da justiça e respeito muito o amor entre as pessoas, mas nós temos que entender que nós prestamos serviço, não é isso? Nós somos prestadores de serviço, como líderes. Então, assim, quanto é que custa o teu tempo, né? Quanto é que custa a tua energia? Quanto é que custa a tua frustração? Então, pensa nisso na hora que você for escrever, aí vai vir uma energia meio de raiva, não é?
Aí essa energia de raiva vai te fazer buscar esse racional que tem em você, e aí você vai falar para as pessoas com um pouco mais de clareza o que se espera deles e aonde você também foi, você não foi tão bem quanto você gostaria. Mas não deixe ir pelo emocional, o emocional vai te levar para esse confortável lugar do relacionamento, que é normalmente um lugar de dívida. Não sei se vocês concordam comigo. Você está sempre em dívida com as pessoas. Mas se você olhar uma reflexão muito clara, as pessoas não sentem dívida com você. Isso é te fazer a crueldade que você precisa ter um pouquinho. Esse sentimento, eu fiz tanto, procurei ajudar e tal, mas isso aí é o sentimento que você tem que ter. E outra coisa para você, nesse perfil que tem funcionado, eu acho, comece cedo. No início do mês, pegue as suas metas e olhe com muita seriedade para cada um da sua equipe e saiba, não permita que ele vá usar o seu sabotador. Porque às vezes você foi uma pessoa criada com muitos valores, uma pessoa extremamente digna, respeitosa e vocês estão confundindo isso com fraqueza. Então, não permita. Continue. Se você quer ser fiel aos seus valores, seja fiel aos seus valores. Mas não se permita ser dominado por sabotadores que as pessoas utilizam. É assim na arte da guerra, né? Você sabota como estratégia. E pior que as pessoas fazem isso consciente e inconscientemente. Então, você aqui precisa ser senhor dessa situação. E uma das formas de fazer isso é escrever e o desempenho, descrever, a maneira bonita de falar é: descreva de maneira sistêmica o seu desempenho, o desempenho das equipes. Transmita de maneira estruturada isso na forma de comportamento, não na forma de sentimento, de comportamento. As pessoas dizem ou fazem. O que ele fez ou deixou de fazer, o que ele falou ou deixou de falar, que gerou o resultado. Aí você vai ter talvez um resultado um pouco melhor. Legal, Jailton, muito bom. Uma frase para quem tem um prestativo alto uma frase para quem tem um prestativo alto: o sim tem que ser leve. Então, sempre pense nisso, né? Bom, já estamos aqui em 56 minutos, né, nessa reunião. Eu quero saber se alguém tem perguntas sobre o que a gente falou aqui até agora. Quero deixar vocês muito à vontade para fazerem perguntas. Eu ia citar um terceiro sabotador aqui, mas eu quero logo abrir para comentários. Quem quiser perguntar. Sempre falo para você, calma, gente, não precisa ficar todo mundo levantando a mão ao mesmo tempo. Isso, vamos manter a ordem. Por favor, hein? Vamos manter a ordem. Vamos lá. Ninguém nunca viu sabotadores, nunca fez isso, né? Olha, quanta gente boazinha tem aqui. Meu Deus. Entendeu? Eu conheço os meus. Eu quero dizer, eu falei de 2 aqui que andam sempre viajando, um por aqui. Fala, galera, calma, muita calma nessa hora. Essa coisa da letrinha, essa coisa da tabela, da planilha perfeitinha, conheço tanto isso, esse desgracento anda comigo o tempo todo. Quando eu vejo, eu estou lá de madrugada alinhando as coisas todas. Mas sobrevivi, tenho 53, tá? Então, você não morre por causa disso, não. Muito bem. Ó, vou citar então aqui um terceiro sabotador, tá? Para a gente... Opa, acho que a Sara tirou o microfone aí. Sara, quer fazer uma pergunta para a gente? Ou não? Ah, não, foi... Então, eu tô aqui fazendo janta, tô ouvindo bastante vocês. Tá muito legal no momento, tá muito bem esclarecido. Ah, que bom. Legal, Sara. Obrigado. Vamos falar pensando que vocês vão escapar no final de eu perguntar sobre cada um qual é o seu sabotador até então, né? Vocês estão pensando que vão escapar. Não pensem isso, porque a gente vai fazer. Tranquilo, gente, a gente não vai fazer isso. Vou citar aqui então o terceiro. Vai ser um gentleman. Claro que a gente não... Fala, você é um Olha, cavaleiro. para a gente encerrar aqui, né, na nossa live de hoje, vou falar sobre o hiperrealizador. Então, quero que vocês pensem se talvez vocês tenham ou não esse sabotador ou conhecem alguém que tem esse perfil de comportamento, tá? Na liderança, enfim, no trabalho, né? O hiperrealizador é o típico workaholic, tá? É aquela pessoa que chega a perder contato emocional com as pessoas, né? Um relacionamento mais profundo, porque ele está ocupado, né? Muitas das vezes,
ele acaba perdendo justamente esse contato, ele até acredita que esse lado sentimental não é tão importante de ser desenvolvido ou de ele se envolver com esse lado, né? Para ele o importante são realizações e alcance de objetivos. Inclusive, às vezes ele mal alcançou um objetivo, ele nem comemorou, já partiu para o próximo objetivo, porque para ele a felicidade está no próximo objetivo a ser alcançado. E existem alguns pensamentos que são comuns, né, quando a pessoa manifesta esse sabotador. Por exemplo, ele pensa muito assim, ó, eu preciso ser o melhor no que eu faço. Se eu não puder ser excelente, é melhor nem tentar, né? Só quero tentar se eu puder ser o melhor possível, né? Ser o mais eficiente, o mais eficaz. Ele também pensa, emoções atrapalham o desempenho. Emoções atrapalham o desempenho. Então, muitas das vezes, quando ele está sentindo a emoção, ele não se permite, talvez, conhecer exatamente o que ele está sentindo, a direcionar aquilo, não. Talvez ele tape aquilo de alguma forma, com alguma outra ação, algum outro comportamento, se desvie a atenção daquilo para que as emoções não atrapalhem ele. Né? Tem um pensamento que é muito comum também, em quem tem um perfil... Opa, tá me ouvindo? Tá travando, Márcio, aí, né? Travando? Sim, foram segundos, tá? Ah, beleza. Um outro comportamento comum é o seguinte, né? Ele acredita, melhor, um pensamento comum, ele acredita que ele é valioso apenas enquanto ele conseguir se manter bem-sucedido e os outros pensarem bem dele. Então, a pessoa está sempre envolvida com muitas tarefas, muitas ações, meio que viciado em trabalho, super dedicado ao trabalho, se preocupa, é competitivo, está sempre atento a como ele aparenta para os outros, né? Está atento à sua imagem, ao status, né? Jailton, fala para a gente aqui, então, como o perfil, uma pessoa que manifesta esse tipo de comportamento, de pensamentos, ele pode influenciar negativamente a equipe. Eu tenho assim, eu vou usar uma expressão bem pouco usada, mas eu tenho muita pena dessa pessoa que permite que esse sabotador predomine muito tempo na sua vida, tá? Por quê? Porque, né, sempre falando desde do início da era industrial, especialmente com ênfase nos anos 90 e depois por causa da situação da cultura americana, né? Os Estados Unidos viveu anos de ouro, né, na década de 80, 90 e tal. E o modelo materialista, né, do consumo permitiu uma cultura do que é assim, tudo vale, né, para você alcançar os resultados. Então, esse perfil hiperrealizador ele foi hipervalorizado nas organizações. E eu vi, gente, assim, vocês abram o olho para isso. Eu vi famílias destruídas, pessoas destruídas emocional e fisicamente. Eu posso dizer, se vocês depois quiserem, eu conto um case, que eu já vi pessoas morrerem disso, sabe? De corporativismo, no sentido de que, assim, e eu gosto de cavalo, vocês sabem disso, né? Então, assim, um cavalo tem personalidade, como todos os animais, eles têm distinções. Então, você pega um cavalo muito para frente e muito jovem, um cavalo que gosta de correr, que gosta de ir, aí o que você faz? Você pega ele com 2 anos e meio e bota ele numa pista de corrida de cavalo. Ele está cheio de energia, ele ama correr, só que ele não tem estrutura física nem mental para aquilo. Mas ele corre. Aí o que você faz? Você bota um jockey jovem em cima dele e manda ver no cavalo. Ele vai viver 3 anos mais. Depois desse cavalo com 5 anos, ele não presta mais. Porque ele está paranoico, doente, ele está assustado, ele está desgastado fisicamente, está totalmente estressado. Entendeu? E vocês sempre sabem, né, que atleta, todo mundo do atletismo é uma pirâmide. Você tem aqui em cima o atleta super reconhecido, gente, eu estou procurando aqui o nome de um jogador de futebol jovem, aquele cara que é português,
que é o Messi, né? Cristiano Ronaldo. Messi é argentino, né? Cristiano Ronaldo. Aí você pega aqui o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles estão aqui, mas embaixo tem a galera que faz o dia a dia. Tem atletas que não vão chegar aqui, mas ele é que faz os campeonatos locais, etc. E tal. Então, o que acontece? Esses cavalos são jogados no lixo. Você pode comprar esse cavalo por qualquer preço, não serve nem para carregar areia. O que acontece com essas pessoas? Nesse mundo cane de vencer, de evoluir, de conquistar, há muitos líderes e culturas organizacionais, uma hora a gente vai falar sobre cultura organizacional, premia, né? Incentiva esse comportamento, e ele, muito seguro de si, não acha que está sendo manipulado, que está sendo sabotado. Mas ele está. Até a equipe sabota ele, porque a equipe não faz, sabendo que ele vai acabar fazendo, né? Ah, não, eu vou para casa, é ruim de eu trabalhar igual esse louco do fulano, que fica de madrugada, que fica final de semana todo conectado. Esse cara não tem família, não tem mulher, não tem filhos, não, ele realmente não tem, entendeu? Eu posso dizer para você que esse cara, na vida dele, ele vai casar 3 vezes no mínimo. Assim, é batata, você sabe disso. E se ele não morrer antes, tem ataque, tem paranoias, tem doença, tem solidão, tem depressão, tem alcoolismo, tem uso de drogas. Porque quando ele se vê sozinho, ele não criou a estrutura social que mantém a gente, né? A gente precisa de uma estrutura de suporte emocional. O ser humano, ele é um ser gregário, ele não é um ser solitário, ele não é um lobo solitário, ele é um gatilho, ele precisa de gente. Então, esse rapaz, essa mulher, e esse fenômeno eu vi, né, acontecer muito com as mulheres, eu sempre uso esse case, conheci pessoas maravilhosas, e que muitos jovens, muito voltados para a realização, têm que realizar, é o momento da minha vida que eu tenho que realizar, e esse momento não passa, e a pessoa continua nessa roda viva, e ele não constrói os suportes emocionais e sociais que precisa, nem interna, nem externamente nas organizações, né? Ele muitas vezes faz o que precisa ser feito, ele até diz isso para ele mesmo, né? Eu faço o que eu preciso fazer, eu me torno o que eu preciso me tornar para ser. E ele vira pau para toda a obra, e ele vira o realizador, só que ele não sobe na pirâmide. E quando ele chega num determinado momento da pirâmide, normalmente ali a média gerência, se ele for para diretor, aí o pessoal do conselho e da alta direção vai dizer assim, não, como é que ele está? Ah, ele é muito estressado, a avaliação dele é péssima, o pessoal diz que ele é muito estressado. Não dá, né? Tem que ter visão helicóptero, tem que ter equilíbrio, porque à medida que você sobe na pirâmide, quem você é mais importante do que o que você faz ou o que você sabe. Ninguém fica perguntando para o presidente da empresa qual é a formação dele, se ele é engenheiro, se ele é administrador, se ele é um profissional de marketing. Ele é o presidente da empresa, não é isso? Então, essa pessoa, ele se perde, e isso é muito perigoso. É bom ser realizador? Sim. Tem que ter urgência, senso de urgência, tem que estar organizado, não pode aceitar justificativa banal, tem que se transformar, sim, em alguns momentos a gente tem que ter, como eu já falei, né, o nosso alter ego tem que funcionar, você é um personagem, isso, me desculpem as pessoas mais puritanas, mas a gente é personagem, a gente está ali como líder, tem que ser personagem. Você, às vezes, tem que falar coisas que você não falaria no dia a dia. Às vezes, você tem que demonstrar características como um ator mesmo. Aprendeu, se revestiu se travestiu daquela armadura que você precisa para aquele trabalho, etc. Mas nunca deixar os seus valores serem comprometidos por isso e você sabotar a si mesmo e manipular a si mesmo. A equipe vai manipular você, porque vai trabalhar abaixo da produtividade, porque ela sabe que o seu padrão é inatingível, ou ela vai tentar acompanhar o seu padrão, não vai conseguir, vai gerar frustração, e você vai se frustrar, e aí cria aquele ciclo vicioso da frustração. Eu não consigo que as pessoas sejam realizadoras como eu, e aí eu me frustro. Aí essa frustração pode me levar para vícios, não é isso? E isolamento social. E aí, ao fazer isso, eu alimento o que as equipes pensam de mim. Aí elas, como devolutiva, alimentam aquilo que eu percebo delas. São profecias autorrealizadas. E aí você fica naquele ciclo, e esse ciclo acaba te detonando, né? Houve um período, eu acho que vocês percebem isso, que não foi o que eu falei. Década de 80, 90, era cocaína nos escritórios, era álcool o tempo todo,
era essa loucura, né? Agora a gente tem as academias. O cara tá conectado o tempo todo, não tem relacionamento social, família com problemas, filho com problema, mulher pesando a beça ou o marido pesando muito. E aí, no tempo que tem vago, vai para a academia, ficam horas na academia, depois vai buscar negócio para comer, depois vai ficar trabalhando no final de semana. Aí, olha aí, ó, formou-se o cenário perfeito para o isolamento social. E isso é muito triste da gente ver. Tem que tomar muito cuidado, porque esse, para mim, é um profissional que vive como o alcoólatra. O alcoólatra, ser alcoólatra é um vício. Manobras para alimentar esses vícios de maneira oculta, o alcoolismo e o tabagismo, mas hoje muito mais o alcoolismo para a sociedade, né, para o entorno social, ele acaba sendo alimentado, às vezes, pela própria sociedade. Então, ele é um doente, tem doença, precisa tratar e a sociedade alimenta. Mesma coisa esse perfil hiperrealizador dentro das organizações. A pessoa tem um problema, precisaria ser ajudado, mas acaba sendo alimentado porque, às vezes, ele é prático, é fácil, é bom, né, no curto prazo para a empresa, mas é péssimo no clima organizacional, é péssimo no longo prazo e deixa entre mortos e feridos, deixa muitos, né, no seu lastro. Uma coisa interessante que eu quero destacar aqui, que é importante sempre a gente lembrar, né? Às vezes a gente fala aqui que é um perfil tal, né? A gente pode citar o nome, mas não é que seja um perfil, né? Ele é um padrão de comportamento que ele pode surgir, né? Ele pode aparecer. Ninguém é o sabotador. A gente manifesta algumas características desses sabotadores em alguns momentos. Por exemplo, eu até falo, ó, eu já manifestei, por exemplo, um pouco desse perfil sabotador, um pouco do hiperrealizador. E eu lembro que em algumas situações eu começava a sentir que eu estava me distanciando emocionalmente de algumas pessoas e dessa consciência me fez começar a querer equilibrar melhor as coisas, né, as ações, estabelecer relações um pouco mais profundas com as pessoas e tal. Ou seja, você começa a entrar no movimento consciente de não alimentar esse sabotador, né? Então, conforme diz Daniel Goleman, percebeu então que existe um padrão de comportamento que não está sendo adequado, não está sendo interessante para aquilo que você quer atingir, será que isso pode estar gerando outros problemas, talvez para quem está ao seu redor, incluindo aí sua equipe? Então, é um bom momento de talvez dar uma avaliada em quais sabotadores estão altos aí em você. É só um detalhe, foi ótimo você ter falado isso, bom mesmo, tá? Mas só lembrando que eu falei desse hiperrealizador dessa maneira, porque diferente dos outros, este é incentivado, então ele pode se transformar num comportamento dominante, entendeu? E porque é um padrão, não quer dizer que você seja realizador. Quer dizer que você diz para si mesmo que você está realizando e é hiper realizador, hiper. Então, você da mesma forma você faz com os outros. Só que alguém pode ficar dizendo para você, vai, ó, você é hiperrealizador mesmo, cara, você consegue. Porque, na verdade, você ficar a serviço como se você fosse uma bitoneira indo à frente. Então, você acaba sendo um comportamento tão incentivado que ele vira um comportamento dominante que vai se incorporar à sua personalidade. Eu acredito, nós não devemos focar. O departamento de RH tem instrumentos para isso, os psicólogos organizacionais têm instrumentos para isso, para lidar com personalidade, clima, ambiente, etc. Mas nós, talvez, como simples líderes, não temos tanto aparato assim para lidar com isso, focamos mais no comportamento. Mas sabendo para nós que esse comportamento repetido e estimulado pode se incorporar à nossa personalidade, porque afeta os nossos valores. Aí esse cara, ele é um cara que não valoriza muito as relações, como o Márcio falou. Ele é uma pessoa que pode se achar que o amor não existe, que a fraternidade ela só é de interesses, que não é o momento na vida dele para ele cultivar laços muito profundos, porque laços atrapalham. Eu sou o cara desgarrado, eu sou o cara com a mala, né? Sempre pronta, eu não tenho lugar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí isso acaba se incorporando quando ele vê
normalmente está pela fase dos 40 e poucos anos, dá uma olhada para trás e vê que não construiu nada, e isso gera problemas muito sérios do ponto de vista do psicológico, tá? Então, um alertão aí para a gente nesse sentido. Legal, muito bom. Cara, pesado isso para terminar, hein, Márcio? Pesado esse negócio. Tinha que achar um perfil assim, um perfil não, né? Um sabotador mais light para a gente terminar, porque fica com essa ideia. Eu duvido que alguém aqui já não encontrou esse cara na vida. Eu duvido. Todo mundo bonitinho, todo mundo assim, mas a gente encontra esse cara à beça por aí, tá? Tá solto. Na verdade, assim, Às vezes dentro da gente. Todos Contra esse comportamento. Eles vão trazer padrões negativos, todos eles, né? Não quer dizer que ele vai se manifestar em todas as pessoas da mesma maneira, que tem traços culturais, aquelas personalidades são diferentes, né? Mas, conforme diz o autor desse estudo, ele fala uma coisa muito interessante. O primeiro passo é você reconhecer. A partir do momento que você reconhece, você entende que existe algo ali que você precisa trabalhar, ele vem depois com uma metodologia que você mesmo pode trabalhar. Porque não necessariamente, assim, tem casos, é claro, que às vezes a pessoa precisa de uma ajuda psicológica e tal, mas não necessariamente, né? Não necessariamente ela vai precisar de toda essa ajuda. A própria autoconsciência, ela começar a se condicionar, perceber esses padrões e quando eles surgem, a pessoa consegue se ajudar, né? Bom, quero saber aqui, né? Estamos aqui 1 minuto e 15 já, 1 minuto não, 1 hora e 15. Ó, o David está com a mão levantada. David, pode perguntar para a gente. Oi, boa noite. Então, tratando aí, levando em conta a questão do tema, né, dessa live, muito legal. Então, e quando o líder, né, então, detentor dessa energia emocional, ele começa a perceber na sua equipe esses tipos de sabotadores, né, na sua equipe, né? Como que o líder, ele se posiciona em relação à sua equipe, né, ao perceber, talvez, esse terceiro ponto aí, o hiperrealizador em uma pessoa da sua equipe, né? Eu vejo também que esse hiperrealizador pode ser muito também, não sei se cabe, né? Mas talvez a pessoa que centraliza muito nele, né? Tudo tem que vir para ele, né? Talvez. Não sei se também entra nessa característica, né? Nesse padrão, né? Olha, vai ter um outro sabotador que é o que concentra mais nele, né? A gente vai citar em outras lives, que é o controlador, né? Esse pode ser, porque o que acontece? Os sabotadores não atuam isolados, né? Existe uma combinação entre eles. Então, às vezes, o cara é perfeccionista e controlador, né? Isso pode acontecer e muitas vezes acontece, né? Agora, se o líder está observando isso na equipe, eu acho que a primeira coisa que o líder tem que se perguntar, tá, na minha opinião, é até que ponto ele, líder, nos momentos de estresse, não está gerando esse tipo de equipe. Talvez pelo próprio comportamento dele. Será que não é ele que está começando a gerar isso na equipe? Né? E, a partir daí, na realidade, acredito que se ele percebe que não é a causa dele, não é ele que está gerando isso na equipe, eu acredito que o Jair vai poder complementar isso até melhor. Do ponto de vista do que eu acredito, envolve um alinhamento, envolve talvez estar preocupado com o bem-estar da equipe, uma conversa, e isso pode ser de ajuda para a equipe. Tá? Jair, tu quer complementar para falar como que o líder pode atuar nesse caso, quando ele percebe alguém da equipe e não foi por culpa dele, não foi o comportamento dele? Primeiro, eu falo rapidinho, questão de estresse. Esses comportamentos, eles tendem a se manifestar em situações de estresse. Porém, contudo, todavia, nós temos que entender, eu falo muito do momento que a gente está vivendo, 2020, não 2020 sob o ponto de vista do Covid, mas assim, a questão de estresse está sendo muito discutida ao longo desses últimos 10 anos. Por quê, gente? Porque a evolução tecnológica e a evolução... Eu não gosto muito de usar a palavra evolução e muito menos a evolução da sociedade, porque evolução é sempre a partir de um ponto, né? E pensa-se que sempre para cima. Então, assim, a gente evolui, a gente está melhorando. Não, a gente está evoluindo com patologias também, a gente está evoluindo com problemas. Então, essa globalização é muito mais agressiva que a gente vive hoje, colocou todos os profissionais sob um estresse constante, entendeu? Então, assim, não é só picos de estresse.
A gente tem estresse direto. É como se a gente. Não sei se já aconteceu isso com vocês dirigindo, que você entra numa curva que você não conhecia e a curva é muito maior do que você imaginava. Ela quase não termina nunca. Então, o estresse tem a ver com mudança, né? Você precisaria de um tempo para se adaptar para sair do estresse. Porque o estresse é necessário, ele tem uma função. Mas a gente acaba, por conta dessa velocidade, entrando num ciclo de estresse que, assim, demora, tá muito grande. Então, acaba que esses comportamentos ficam acontecendo muito, porque a pessoa, assim, essa semana eu sei que eu estou exposto, eu sei que vai ser exigido resultado, aí eu já vou lá para o meu sabotador, aí, sabotador. Então, o que eu sugiro, David? Exatamente o que Márcio estava falando, só que nós temos uma maneira estruturada e uma maneira não estruturada. A maneira não estruturada, comportamento social do líder, tá? Então, no seu dia a dia, conhecendo os seus sabotadores, faça exatamente o que Márcio falou. Faça uma reflexão, olhe e vê se você não, o que você está alimentando da equipe. A pergunta é: toda a minha equipe está tendo um sintoma parecido? Ou eles estão tendo sintomas, indicadores diferentes? Até que ponto isso está atrapalhando essa pessoa nos seus objetivos e a equipe? Então, o que você vai fazer? Minha sugestão: desestimular isso no comportamento do dia a dia. Primeira coisa. E aí, gente, não tem jeito. Sabe o que acontece? Nós não fomos preparados para gerenciar pessoas. Então, algumas coisas parecem que é trabalho demais, mas não é. Você não faz planilha para avaliar os resultados? Você faz textos para mandar relatórios? Então, respira, pega um tempo para você e reflita sobre as suas pessoas. E investigue, né? Por exemplo, vou pegar dos nossos 3 exemplos citados, né? Por exemplo, se a gente pegar o primeiro, lá, o insistente, né? Você pode, num determinado momento, informalmente, perguntar para fulano, você gastou bastante tempo colorindo aquela planilha e etc e tal, né? Rapaz, foi um bom trabalho, acolha, né? Acolha, traga para você. Eu acredito sempre nisso. Muito bem. Como é que aquilo ali afetou você? Você gostou? Está conseguindo usar? Tô. Você acha que a gente consegue multiplicar isso para a equipe? Ah, não, ninguém consegue, porque, né, só eu mesmo consigo fazer isso. Cara, isso é um padrão meu. Ah, legal. Guarda essa informação. Guarda essa informação. Você não precisa, nesse momento em que você está investigando, você não precisa chegar para a pessoa e dizer assim: ah, tá vendo? Olha só, você é um tremendo insistente, cara. Porque isso aí, ó, perdeu tempo, gastou. Não, segura essa onda, né? Isso é comportamento social da liderança. E, ah, legal, você pode me mostrar como é que você fez? Ah, eu fiz assim, ah, tá legal. Beleza. Agora, você vai ter outros perfis também, né? Que a gente falou aqui. Tem, por exemplo, o prestativo. Poxa, fulano, que legal. Eu vejo que você ajuda bastante a equipe. Como é que você fez para ajudar tanta gente assim essa semana ou esse mês? Ah, eu me desdobro, cara. Que eu liguei para Fidano no final de semana. Ah, é legal, interessante. Isso está te ajudando? Tá, não é. Não tá. Guarda essa informação, não precisa ficar dando posição. Aí vai lá no hiperrealizador, cara, que loucura, hein? Você, poxa, você está envolvido com tantas coisas. Faz um favor para mim, faz uma listinha dos projetos que você está envolvido, né? Ah, legal. E qual desses estão ligados à nossa meta? Qual desses são os projetos corporativos? Ah, são esses. Você tem prioridade? Ah, legal. Beleza. Mas você já botou as pessoas para pensar. E o grande momento é a avaliação de desempenho, aí que é um momento formal. Se a sua empresa não tem, tenha você. Dê feedback às pessoas sobre comportamento junto com o feedback que você dá sobre resultado. Exemplo, é mensal? Sua empresa trabalha assim? Beleza. Trimestral é o que eu sugiro, tá? Então você pega as pessoas e do resultado você apresente o sabotador. Entendeu? Porque se você for falar do sabotador, você está se comportando, está entrando numa área complicada, né? Quem é você para dizer isso para mim? Né? Isso é a reação das pessoas, mesmo que ele não fale. Que direito você tem de dizer que eu sou ativo no seu? Isso é um valor meu. Outra coisa, eu sou assim mesmo. Se essa empresa, eu sou hiperrealizador, eu gosto de realizar as coisas, gosto de fazer as coisas, gosto de tudo certo. Eu vivo mesmo, estou aqui, estou atrapalhando. Entendeu? Vai falar para eu ter amiguinho, coleguinha. Entendeu? Não quero, não estou nessa. Então, não vai por esse caminho, vai ao contrário. Fulano, nós vimos aqui esses resultados, né? Muito bem. E eu gosto muito de falar de resultados sobre. A gente já falou aqui, eficiência e eficácia. Eficiência, eficácia, atingir o objetivo.
o alvo, né? Eficiência, como você atingiu esse alvo? Com que gasto de energia, de tempo, de dinheiro, de desgaste, né? Aí você pode começar a falar com as pessoas sobre isso, a partir do resultado. Falando, estava analisando os resultados, e aí entra uma técnica super importante, que é difícil para a gente. Deixa as pessoas falarem. Ele é que fala primeiro. Fala primeiro. Ah, cara, eu tentei ajudar todo mundo, entendeu? Ah, poxa, legal. Então, o que você pensa da possibilidade de fazer assim? Primeiro você foca nos seus resultados. Ó, faz uma lista de prioridades aqui. Na sua agenda, pega a sua agenda. Você botou tempo para isso? Agora, o tempo que sobra, você poderia ajudar as pessoas. Mas não sobra tempo, a gente sabe que nas empresas não sobra tempo para nada, né? E assim você vai no prestativo, você pode ir também no insistente e falar, cara, olha, eu vou fazer o seguinte, eu prefiro que você me passe uma planilha em preto e branco, às segundas-feiras, na primeira hora da manhã, e depois, se você quiser, você faz o seguinte, faz uma perfumaria, mas vamos tentar fazer uma perfumaria que fique fácil para todo mundo entender, para a gente elevar o padrão de todo mundo. Então, talvez assim, um pouco menos, que um padrão com um pouco mais fácil das pessoas fazerem, talvez isso ajude. Você me ajuda? Aí vem a linguagem heterocentrada, usa o sabotador dele de maneira positiva e registra, para você ver a melhoria do comportamento, sempre feedback condicional a partir do comportamento, a partir dos resultados e a partir do positivo para o negativo. Agora, se você sente que a pessoa não te dá abertura para isso, foque nos seus sabotadores e deixe que a pessoa vai desenvolver, porque isso tem a ver com maturidade também, tá? Então não fica forçando muito, não, porque a pessoa aprende a sobreviver. Nós somos seres adaptáveis, né? A gente vai... Então ela já encaixou um pouco isso, vai ser um pouco desgastante para ela, mas você vai sempre vigiar o efeito, o impacto que você tem na equipe, não por uma questão de preferência sua, né? Ou de se sentir desconfortável a pessoa nesse sentido. É realmente se estiver afetando a equipe. Ajudou, David? Opa, com certeza. Muito obrigado aí, Gil. Obrigado mesmo. Qualquer coisa, cara, depois testa. Eu tenho uma sugestão, se o Márcio me permitir a minha irreverência aqui, mas eu queria propor uma coisa para vocês pensarem ao longo dessa semana. Eu assisto MasterChef, eu não sei se vocês assistem, né? Mas eu falo do MasterChef porque é um programa muito conhecido, até mundialmente, né? Mas eu assisto o MasterChef do Brasil, não gostei das mudanças que fizeram, e eu não gosto de competição, assim, mas sabe uma coisa bacana? Se vocês assistirem o da semana passada, são 8 pessoas. Você vai seguir e identificar, eu acho que os 3 com certeza você vai identificar, tá? Mas você vai conseguir identificar vários sabotadores, até uns que você ainda não foi apresentado. E se todo mundo desse uma olhadinha nesse, se vocês quiserem trocar uma informação depois, alguma outra coisa, que todos nós pudéssemos olhar, a gente poderia exemplificar. Essa semana eu estava pensando no tema, então quando eu assisti, eu vi exatamente o prestativo lá se comportando. Está tão evidente que vocês, depois desse papo, se vocês olharem, a minha sugestão, pega só o capítulo dessa semana, o episódio dessa semana, e vai que você vai ter o olho, você vai dizer, esse cara aqui... Ele é exatamente, ele está na situação de estresse e está o sabotador dele como prestativo está sabotando o resultado dele, ele não está vendo, e você vai ver o insistente da mesma forma, porque lá é bacana, porque tem um tempo, né? E são pessoas assim, fica muito transparente o comportamento, apesar de ser um jogo e tudo mais. Então, assim, é uma dica, tá? Que é uma coisa que está todo mundo vendo, e pode ser facinho, coisa de 15 minutos você já vê e você já identifica esses personagens. Aí na semana que vem, se vocês quiserem, vocês dão um feedback. Temos séries muito boas também que falam de ambiente corporativo, mas aí já é muito mais complicado, não vou sugerir agora, tá bom? É só uma ideia, para brincar um pouco. Beleza, Gil. Obrigado, hein? Falou, Davi. Não nada, David. Alguém tem mais alguma pergunta que quer fazer? Então, Jailton, vamos encerrar nossa live então, de hoje, né? Queremos aí agradecer a todo mundo aqui pela presença. Quem ainda não é inscrito, se inscreva lá no nosso site gfácil.com.br/lives. Toda semana nós temos um tema relacionado a desempenho como gestor, como líder, ou sobre gestão, né? Gestão raiz, né? Gestão de negócios.
bom? gfaço.com.br/lives. Algum comentário final, Jair? Pessoal? Só dizer para o pessoal assim, gente, isso aqui é o que a gente percebe que está valendo, tá? Para ajudar nos desafios. Se você, ao longo da semana, se vocês não manifestarem alguma coisa diferente, via mensagens do Instagram ou qualquer um dos canais de comunicação do GFácil, nós vamos falar semana que vem sobre outros sabotadores, tá? E deixa a gente saber se isso está valendo para você, se está sendo algo bom, para que a gente possa... E também se esse modelinho funcionou, né? De trazer uma fundamentação e depois a gente aplicar em case e tal, se isso foi bom para vocês. Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Isso aí, gente. Muito boa noite para vocês. Obrigado pela presença e até breve. Beleza. Tchauzão, gente. Boa noite para todo mundo aí. Super abraço para todo mundo aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.